Dentro daquela caixa de madeira e ouro, havia 3 objetos que não eram apenas peças de um tesouro. Eram o coração palpável de uma aliança. A Arca da Aliança, construída ao pé do Sinai com instruções minuciosas, abrigava aquilo que definia a identidade de Israel, a lei escrita, o sinal do sacerdócio e a lembrança diária do pão do céu. Se você espera respostas óbvias sobre tesouros e riquezas, prepare-se. A surpresa está menos no valor material e mais no peso simbólico e no poder que esses itens exerceram sobre uma nação inteira. Tudo começa com uma ordem precisa. Em Êxodo 25, Deus dá a Moisés medidas e materiais. Uma arca de madeira de acácia, revestida de ouro puro, com anéis e varas para carregá-la. Um propiciatório, o assento de misericórdia, com 2 querubins de ouro cobrindo-o. As dimensões são descritas em côvados. 2,5 côvados de comprimento por 1,5 de largura e 1,5 de altura, em números que hoje parecem austeros, mas que naquela época requeriam habilidade e disciplina para serem seguidas ao pé da letra. Êxodo 25, 10, 22. Da mesma forma, a presença de Deus prometida sobre esse propiciatório não é figurativa. Dali farei ouvir contigo a minha voz, diz o texto, Êxodo 25, 22. A arca não era um móvel comum, era o ponto de contato mais direto entre o divino e o humano. Para transformar palavras em objeto, Deus escolhe artesãos especiais. Bezalel e Oholiabe, em português, Bezalel e Oholiabe, às vezes grafado Oholiabe, recebem habilidade e criatividade concedidas pelo Espírito. Êxodo 31, 1, 11. A narrativa bíblica enfatiza que não se tratava apenas de ofício humano. Era engenho, entendimento e ciência inspirados. Bezalel, liderando equipes de artífices, toma materiais que, segundo o texto, muitas vezes vieram do espólio egípcio, metais e tecidos resgatados após o êxodo, e os transforma em objetos que, ao mesmo tempo, obedecem a rigorosas especificações técnicas e comunicam um significado teológico profundo. Se você imaginar a arca como uma caixa de joias, está perdendo algo crucial. Sua construção combinava técnica e reverência. A madeira de acácia dava a estrutura. O ouro puro, aplicado por dentro e por fora, conferia santidade visível e brilho. Anéis de ouro foram fixados para passar varas, que deveriam permanecer no lugar sem serem retiradas. Uma regra que no futuro teria consequências dramáticas. No topo estava o propiciatório, também de ouro, onde se delineavam 2 querubins que se voltavam um para o outro, com asas estendidas sobre o lugar onde a presença divina se manifestaria. O espaço entre os querubins não era decoração, era o lugar santo, onde Deus se encontraria com o seu povo. Êxodo 25, 18, 22. A precisão das instruções sugere uma combinação rara de visão teológica e artesanato técnico. Mas qual era o conteúdo dessa arca que gerou tanto respeito e tanto medo? As tradições antigas e a Bíblia apresentam 3 objetos centrais, cada um com um papel simbólico claro: as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e uma urna com o maná. Cada item traduzia uma faceta da aliança entre Deus e Israel. As tábuas da lei são o primeiro e mais óbvio. Entregues a Moisés no Sinai, as tábuas continham a palavra escrita de Deus, não interpretações humanas, mas a ordem divina gravada na pedra. Em certo sentido, elas representavam a autoridade final sobre vida e comunidade. Eram o testamento da aliança, o documento que definia o que significava ser povo de Deus. Guardar essas tábuas na arca simbolizava a centralidade da palavra. Ela não ficava dispersa numa tradição oral, mas colocada no centro do tabernáculo, onde se podia reconhecer que a lei era a base da vida comunitária. A vara de Arão vem como sinal do sacerdócio legítimo. Em Números 17, diante de uma crise de liderança e desafiante autoridade, Deus faz com que a vara de Arão floresça,
um sinal visível e sobrenatural que confirma o chamado divino para o sacerdócio. Guardar essa vara na arca significava preservar a prova de que o sacerdócio de Arão era autêntico e que a mediação do culto éramos reguladas por um chamado sobrenatural. Essa vara, portanto, não era apenas madeira, era testemunho de autoridade e legitimidade. O terceiro item, a urna do maná, aponta para a provisão divina. O maná, que sustentou o povo no deserto, é, no relato bíblico, Êxodo 16, o pão que vinha do céu. Uma porção foi guardada em uma urna como lembrança perpétua de que o Senhor provia. Colocada na arca, o maná reforçava a imagem de que Deus era tanto lei quanto sustento, justiça e misericórdia, palavra e provisão, reunidos num único símbolo central. Tomados juntos, esses três objetos compõem um tríptico teológico: a palavra que orienta, as tábuas, a autoridade que intercede, a vara, e a provisão que sustenta, o maná. É essa combinação que explica por que a arca era tão reverenciada. Ela não era amuleto de sucesso, mas a concentração dos elementos que definem a relação entre Deus e Israel. A surpresa, então, é dupla. O interior da arca é ao mesmo tempo simples: tábuas, uma vara, um pote, e absolutamente significativo. Aquela caixa continha o DNA da comunidade. Mesmo com essa reverência, regras muito concretas regulavam quem se aproximava e como. A arca devia ficar no Santo dos Santos, o espaço mais interior do tabernáculo, e só o sumo sacerdote poderia aproximar-se uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, seguindo cerimônias precisas. Levítico 16. Ao transportar a arca entre acampamentos, eram os levitas, membros das tribos sacerdotais, que deviam carregá-la usando as varas. Os anéis e as varas não deveriam ser removidos. Esses procedimentos não são meras burocracias. São práticas que expressam o limite entre o sagrado e o profano, o cuidado com o objeto que representa a presença divina. Quando essas regras foram quebradas, as consequências foram dramáticas e, para nós hoje, desconcertantes. O episódio de Uzá é um dos mais citados. Ao transportar a arca para Jerusalém, num episódio envolvendo Davi, 2 Samuel 6, 1 Crônicas 13:15, o carro que a transportava parecia instável. Uzá estendeu a mão para apoiar a arca e foi fulminado. O texto é explícito: Deus o castigou e Uzá morreu ali. A leitura tradicional enfatiza a seriedade do respeito que se deve à santidade de Deus. A arca não é um objeto que pode ser manipulado de modo casual. A narrativa bíblica, em sua simplicidade, ensina uma lição sobre o limite entre o humano e o divino. Mas diante de um evento tão chocante, estudiosos produziram interpretações variadas. A explicação teológica destaca o conjunto de regras rituais. A arca deve ser carregada pelos levitas com varas inseridas nas argolas. Tocar na arca pode revelar irreverência ou impureza. Outra leitura sugere que a punição é um sinal de que a presença de Deus não pode ser domestificada. Deus se manifesta segundo sua própria ordem. Há também hipóteses modernas que procuram levantar causas naturais ou tecnológicas. Alguns estudiosos propuseram analogias que comparam a arca a um objeto capaz de gerar descargas ou efeitos eletromagnéticos sob determinadas condições. É importante sublinhar: essas são hipóteses contemporâneas, tentativas de explicar em termos científicos relatos antigos. Não há evidência direta que comprove qualquer mecanismo físico, e essas ideias devem ser tratadas como conjecturas, não como fatos estabelecidos. Ainda hoje, essa lacuna entre narrativa religiosa e tentativa de explicação científica alimenta debates. Será que a arca, revestida de metal e contendo materiais orgânicos e metálicos em um espaço fechado, poderia, em condições específicas, gerar algum efeito nocivo? Alguns apontam para fenômenos naturais,
contaminação biológica, gases tóxicos. Outros para efeitos elétricos ou magnéticos. Repetimos, são sugestões, hipóteses modernas que ajudam a pensar, mas que não substituem o sentido teológico do texto e não devem ser apresentadas como prova conclusiva. Além dos perigos rituais, a arca assumiu uma função simbólico-militar em alguns episódios. Em Josué 6, as muralhas de Jericó caem após os israelitas circundarem a cidade e soarem as trombetas com a arca presente. A presença da arca era, para o exército israelita, sinal de que a ação era conduzida sob a direção divina. Isso fez com que a arca fosse, por vezes, associada a vitórias e derrotas, ocupando um papel mais amplo que o de mero objeto litúrgico. Ela encarnava a presença de Deus na história concreta. Essa visibilidade a expôs a risco. Em 1 Samuel 4, no contexto de derrotas militares, os israelitas levam a arca como estandarte de guerra, na esperança de reverter o curso da batalha. O resultado é trágico. Os filisteus a tomam. O episódio é narrado com imagens contundentes. A arca é colocada no templo do deus Dagon, em Ashdod. No dia seguinte, a estátua de Dagon está caída diante da arca. Em outras cidades, surgem pragas e tumores entre o povo. Mais uma vez, a narrativa articula a ideia de que a presença divina provoca efeitos que fogem ao controle humano. Para os filisteus, a arca foi um poder que trouxe males àquelas cidades. Para Israel, era um sinal de derrota e humilhação. Os relatos sobre as pragas que afligiram os filisteus ao manterem a arca entre si têm sido interpretados de formas diferentes. A leitura bíblica fala em tumores e em um surto de doenças, e alguns estudiosos modernos sugerem que poderia ter havido epidemias reais associadas à presença de um objeto estrangeiro e de manipulações indevidas. Outros veem, novamente, a mão de Deus agindo contra ídolos que não podiam suportar a companhia do verdadeiro Deus. Nesse ponto, teologia, história e medicina antiga se cruzam sem um veredito simples. Se esses episódios já deixam um rastro de mistério, o maior enigma é exatamente o desaparecimento da arca. O relato bíblico se enreda com as turbulências da história. Com a queda de Jerusalém diante de Nabucodonosor, o templo é saqueado e muitos objetos são levados ou destruídos. Segundo os Reis 25, 2 Crônicas 36. Curiosamente, as fontes bíblicas e históricas não registram de forma clara e incontestável o destino final da arca. Ela some dos registros públicos. A ausência gera séculos de tradições e teorias. 4 linhas principais disputam espaço entre historiadores, arqueólogos, rabinos e correntes de fé. A primeira, destruição. Alguns sugerem que a arca foi destruída durante a invasão babilônica, jogada ao fogo ou reduzida a pedaços no saquear do templo. Essa possibilidade é simples e dolorosa. O que não foi levado poderia ter sido quebrado. A segunda, ocultação subterrânea. Existem tradições que afirmam que sacerdotes ou profetas, conhecendo a chegada dos babilônios, ocultaram os objetos sagrados em cavernas ou em câmaras sob o monte do templo para preservá-los. Essa versão é reforçada por textos talmúdicos e por tradições rabínicas que relatam esforços de esconderijo. Uma hipótese que, se verdadeira, transformaria a arca num segredo arqueológico trancado sob um dos locais mais politicamente sensíveis do planeta. A terceira é a tradição etíope. Segundo o Quebra-Nagast e outras tradições etíopes, Menelik-Bipi, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, teria levado a arca para a Etiópia, onde permaneceria até hoje na igreja de Nossa Senhora de Sião, em Aksum, guardada por um sacerdote. Essa tradição é rica e venerada por muitos cristãos etíopes. Ela compõe uma narrativa nacional e religiosa que confere à arca um destino honorável,
fora das mãos de invasores. A quarta linha envolve buscas modernas e especulações. Exploradores europeus, arqueólogos, colecionadores e até agentes políticos no século XX manifestaram interesse em descobrir a Arca. Há menções de buscas, rumores de grupos interessados e teorias que circulam na cultura popular. Importante: muitas dessas buscas toparam com barreiras reais. O Monte do Templo é um local de alta sensibilidade religiosa e política, e escavações indiscriminadas ali são impraticáveis e perigosas. Cada uma dessas hipóteses tem limites evidenciais. A destruição é plausível, mas não documentada. O esconderijo subterrâneo é coerente com um movimento de preservação, mas encontra o obstáculo da inacessibilidade do local. A tradição etíope tem sua própria documentação literária e comunitária, mas carece de verificação externa independente aceitada por estudiosos seculares. E as buscas modernas, por sua vez, muitas vezes colidem com questões de ética, soberania e risco arqueológico. Por isso, a pergunta sobre o paradeiro da Arca permanece não resolvida. É uma interrogação que mistura história, fé e política. Há também histórias menores, mas fascinantes ao longo desse percurso. A Arca, em alguns relatos, aparece e reaparece, levada para Silo, trazida a Jerusalém por Davi e guardada no Templo de Salomão por Salomão, até que o exílio e as derrotas mudassem seu curso. Quando Salomão consagra o templo, a arca é colocada no Santo dos Santos e a presença de Deus desce sobre o lugar. 1 Reis 8, 2 Crônicas 5, 7. Essa imagem do encontro, da voz que habita a estrutura e do fogo que responde às orações, cria uma memória coletiva de algo que vai muito além do próprio objeto. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar a tentação do sensacionalismo. Teorias que transformam a arca em arma secreta, tecnologia alienígena ou instrumento de poder místico absoluto têm apelo popular, mas não respeitam as fontes nem a dignidade das tradições religiosas. É necessário, quando se trata de objetos sagrados, equilibrar curiosidade investigativa e respeito. A arca era o sinal da presença de Deus, e tratá-la como um mero artefato de poder físico empobrece a compreensão do texto. Ainda assim, o impulso para explicar persiste. Os que tentam reconciliar relatos antigos com explicações modernas convidam-nos a perguntas interessantes. O que significava, em termos práticos, ter uma caixa de ouro e madeira com objetos orgânicos no interior? Poderia haver, por exemplo, vindima microbiana preservada em ambientes fechados. Poderiam materiais metálicos e orgânicos produzir reações imprevistas. Poderiam correntes elétricas ou eletrostáticas, em circunstâncias desconhecidas, criar choques. Devemos lembrar, porém, que mesmo quando propomos essas ideias, estamos movendo-nos para além das fronteiras do texto. São hipóteses que ajudam a pensar, não a decretar. O que torna a arca ainda mais singular é como ela articula técnica e transcendência. Bezalel e Oliabe unem perícia e inspiração. Os metais, tecidos e madeiras dialogam com o divino. As tábuas, o cano de metal que floresceu, e o pote de maná traduzem um cânon de significados que atravessa gerações. Essa conjunção é a verdadeira surpresa da arca. Não eram objetos isolados, mas um sistema simbólico onde cada peça reforçava a mensagem de que a relação com Deus envolve lei, liderança e provisão. E quanto à pergunta final, onde está a arca hoje e o que aconteceria se alguém a encontrasse? Não há resposta única. Historicamente, qualquer achado passaria por um filtro de autenticidade, de controvérsia e de implicação política. Religiosa e simbolicamente, recuperar a arca implicaria confrontar interpretações milenares. Seria um sinal de restauração para uns, um desafio para outros.
Em termos práticos, qualquer indício exigiria cautela, respeito e diálogo entre comunidades, arqueólogos e autoridades. Não podemos, nem devemos, transformar essa hipótese numa busca sensacionalista. É um tema que pede reverência. A arca, portanto, nos surpreende por aquilo que havia dentro. Não por joias ou riquezas, mas por itens simples que juntos definiram o destino espiritual e institucional de um povo. A surpresa maior é perceber que algo tão material, tábuas de pedra, uma vara de madeira, um pote com alimento, podia carregar um impacto que atravessou gerações, moldou liturgias, causou medo e inspirou devoção. Ela nos lembra que, para a fé bíblica, o sagrado muitas vezes se manifesta em objetos cotidianos transformados por significado. Se você quer entender também o templo que abrigou essa arca e por que ele foi tão incrível, clique no próximo vídeo. Ao terminar, fica evidente que a arca opera em várias camadas: objeto de culto, símbolo teológico, artefato histórico e enigma arqueológico. Cada uma dessas camadas exige modos distintos de investigação: leitura atenta do texto, estudo arqueológico cuidadoso, sensibilidade às tradições orais e escritas e humildade diante do desconhecido. Se for verdade que algumas tradições afirmam o paradeiro da arca em Aksum, se for verdade que outros pensam que foi destruída ou escondida, todas essas narrativas dizem algo sobre a relação humana com o sagrado, a necessidade de guarda, de memória e de significado. Por fim, a pergunta que fica não é apenas onde está a arca, mas o que ela significa para nós hoje. Ela nos confronta com a ideia de que o divino exige respeito, que a autoridade precisa ser legitimada, que a provisão é tanto material quanto espiritual. E talvez mais ainda, ela nos ensina que o verdadeiro tesouro não é o objeto em si, mas a história de um povo que aprendeu, de maneira às vezes dura e às vezes luminosa, a conviver com o mistério. Curtiu? Inscreva-se, deixe seu comentário com qual teoria você mais acredita e não perca o próximo episódio sobre o Templo de Salomão.